que vocês abrissem as vossas Bíblias, se possível, em Provérbios. Minhas queridas, tem muitos lugares aqui, vocês podem estar aqui. Pode estar, minha, não há problema. Eu sou alta. Eu ponho-os de bicos de pés. Provérbios Gálatas. Provérbios 22, o versículo é o 20 e o 21. E eu pedi uma de vocês que lesse, se faz favor. Já li esta passagem convosco a última vez, mas queria fazer outra vez. Provérbios 22, versículo 20 e 21. Quem pode ler, se faz favor? Porventura não te escrevi excelentes coisas, acerca de tudo o conselho do conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. Muito bem. Quem diz estas palavras é Salomão, que se vocês conhecerem um bocadinho desde o início do livro, ele está a escrever ao filho, está a querer instruir o filho, e ele está a dizer: porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras da verdade. Eu gosto desta expressão, certeza da palavra da verdade, e assim poder responder palavras de verdade aos que te consultarem. A tua versão dizia o quê, Maria da Luz? Não era consultarem, era o quê? No final do versículo 21. Se possas responder a palavra de verdade aos que te enviarem. A minha diz para que possas responder palavras de verdade aos que te consultarem. A ideia é parecida, que é chegar ao pé de ti. A questão de nós estudarmos a palavra de Deus é termos a certeza das palavras da verdade, e depois quando falamos aos outros, falamos essas palavras da verdade. Não falamos as nossas palavras, não falamos as nossas opiniões. Eu acho que sim, falamos as palavras da verdade. É esse o objetivo de nós, como filhas de Deus e embaixadoras que somos, falarmos aquilo que é próprio do nosso Pai Celestial. Vamos fazer uma revisão muito rápida daquilo que já aprendemos já uns largos meses atrás. Já nem vos sei dizer quando é que a gente começou com esta parte, mas nós já aprendemos que existem pilares que nos ajudam a estudar a Bíblia e que são importantes. Já aprendemos coisas que não devemos fazer, foi isso no início aprendemos. Eu desafio algumas de vocês a poderem ver os vídeos que estão disponíveis no site da igreja, que falam desses estudos anteriores que nós fizemos. Aprendemos erros que nós costumamos fazer, que estão errados, maneiras que não são as maneiras mais corretas, produtivas ou até respeitosas para com a Bíblia. E agora começámos a aprender como é que é o correto fazer. Então, o correto fazer, existem pilares que nós temos que fazer quando nós queremos estudar uma passagem, quando nós queremos estudar um versículo. E um dos primeiros pilares que nós falámos foi este de estudar com propósito. Ter em consideração a visão geral do amor de Deus ao longo de todas as páginas das Escrituras Sagradas. Desde Gênesis a Apocalipse, Deus sempre revelou o seu amor. Deus sempre deu saída, Deus sempre foi ao resgate do ser humano. E isso é transversal. Então, é preciso dar um passo atrás quando nós estamos a estudar a Bíblia e perceber que ela toda é um puzzle, que todo em harmonia. E depois é que nós vamos começar a olhar ao pormenor. Mas é importante termos esta noção primeiro, que mesmo quando há regras esquisitas, mesmo quando Deus mandou matar um povo, uma civilização toda, mesmo há por detrás sempre a mão de Deus em amor, ainda que possa parecer difícil nesses contextos, e perceber que há um fio condutor em tudo, desde o princípio até ao fim. O segundo pilar que nós falamos foi este, estudar com atenção. Se nós antes damos um passo atrás, agora damos um passo bem à frente e vamos ver com o microscópio o que é que a Bíblia fala. É dar atenção aos pormenores e ao contexto histórico e cultural do texto bíblico. Muito importante. Eu tenho que perceber que naquele tempo havia certas tradições. Quando nós há bocado estivemos a estudar Gálatas 4 e falámos de aios e de tutores, era normal para aquele tempo. Os crentes de Gálatas naquela altura percebiam aquela linguagem. Para nós não. Então nós temos que retroceder um bocadinho e perceber qual é o contexto histórico da altura, qual é o contexto cultural. E não pensar que aquela passagem que Paulo escreveu para alguém específico não me diz nada porque eu não percebo. Não, se tu percebes o contexto que aquilo está, percebes e consegues tirar para ti também. É importante ter esse cuidado.
Então, estudar com propósito, estudar com atenção. E nós, para estudarmos com atenção, tínhamos que fazer estas 5 perguntas a todo e qualquer passagem da Bíblia que estudássemos. Quem é que escreveu? Quando foi escrito? Para quem foi escrito? Em que estilo literário ou género literário foi escrito? E por que foi escrito? Vejam, eu não sei se existe o vídeo deste culto, não tenho certeza, mas seria muito importante porque depois nós pegámos numa passagem e vimos sozinhas cada uma destas perguntas a ser respondidas. Fizemos-la quando começámos Gálatas e temos feito sempre quando começamos um novo livro, porque é importante nós percebermos este contexto, para quem foi escrito, porque foi escrito, em que género foi escrito. O terceiro pilar é então este que a Cristina, que tem ali nos apontamentos, muito bem, disse, de estudar com paciência. E estudar com paciência é isto, é vencer esses sentimentos de desânimo e de desconforto que surgem quando estudamos a Bíblia e perceber que tudo isso faz parte do propósito de Deus para desconformar os nossos pensamentos e com isso esticar e alargar o nosso entendimento. Todas sentimos isto, este desânimo, esta frustração, este desconforto, eu não consigo perceber, a Bíblia não é para mim, e caímos nessa mentira, porque parece que é difícil e porque isto é uma coisa sobrenatural que nós carnais estamos a querer entrar, e este desânimo põe muita gente de lado. Não, isto é para os pregadores, para os professores de escola dominical. Eu prefiro ouvir, eu percebo melhor. Um crente não pode ter essa postura. Uma filha de Deus não pode ter essa postura. A Bíblia foi dada a todos e todos devem e têm que a estudar com a reverência que é suposto. Então, o quarto pilar que eu queria falar convosco hoje é este. Estudar com entendimento, estudar com propósito, estudar com atenção, estudar com paciência, estudar com entendimento. Porque quando nós estudamos com entendimento, nós vamos ter a certeza das palavras da verdade que ali a passagem de Provérbios nos falava. E então vão começar a acontecer boas e novas reformas em nós, porque nós vamos começar a pegar na palavra de Deus como ela é suposta de ser pegada, a manejá-la bem, vamos tirar proveito dela. E vamos conseguir depois poder responder as palavras da verdade que esta passagem de Provérbios nos fala. Nós já sabemos, e aprendemos isso quando estudamos sobre estudar com paciência, que estudar a Bíblia não é natural. Eu não acordo um dia de manhã, linda e bela, e digo, que vontade tenho de estudar a palavra de Deus e vou estudar durante horas. Isto não é natural. Independente de quantos anos de crente eu tenha e independente do amor que eu tenha à palavra. Eu tenho que ir sempre contra a minha natureza, eu tenho que ir sempre contra o meu horário, eu tenho que ir sempre contra as minhas fraquezas e dificuldades para ler a Bíblia, mas eu tenho. E há coisas que nós fazemos na vida que são voluntárias, que nós não temos que pensar nelas. Uma delas é respirar. Eu agora, quando estou aqui a falar convosco, não tenho que parar uma frase e respirar. E lembrar-me a mim mesma que tenho que o fazer, porque ia ser muito chato porque ia estar a falar aos soluços. Nem vocês aí sentadas a ouvirem têm que estar com atenção ao que eu estou a dizer e tenho que respirar. Eu tenho que respirar. Isto é automático, é natural, é involuntário. E graças a Deus por isso. Mas há alturas em que ele passa a ser voluntário. Por exemplo, quando nós estamos na praia e mergulhamos, eu tenho que voluntariamente pensar antes de mergulhar que tenho que respirar, inspirar, porque depois lá em baixo não consigo respirar, não é natural, não é normal. Se nós fizermos um curso de mergulho, existem muitas técnicas que eles ajudam, não é? Para poder usar as garrafas de oxigênio, aquelas máscaras, mas eu vou ter que pensar no processo, não é tão natural como cá fora d'água. Então, isto é uma alegoria, aquela palavra que há bocado falámos de Gálatas, para vos fazer pensar que a Bíblia não é natural. Da mesma maneira, quando nós mergulhamos debaixo d'água, não é. Mas nós, com ajuda, conseguimos. E é isso que o Espírito Santo faz em nós. Não é natural mergulhar aqui, não é carnal como eu sou, é espiritual, mas eu, com a ajuda do Espírito Santo, consigo mergulhar aqui e tirar muito que de outra maneira eu não conseguiria. Eu quero que vocês abram as vossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, porque fala exatamente disso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, e o versículo é do 9 ao 16. E eu vou ler, está bem? Assim que vocês tenham todas... Ana, queres a tua Bíblia? Vais ouvir, não é? Com muita atenção, que eu depois vou-te fazer perguntas. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda às profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Estão a perceber esta linguagem? O homem carnal não consegue perceber as coisas espirituais. E nós só percebemos por causa do Espírito. E o Espírito penetra até nas profundezas de Deus. Não é aí que nós queremos chegar, conhecer intimamente Deus, próximo de Deus. Só os vamos fazer através do Espírito. Vou ler de novo o versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Gratuitamente, com a salvação, é-nos dado o Espírito que nos vai mostrar e ensinar a palavra, irmãs. É negligência quando não usamos, porque já foi dado gratuitamente. E continua e diz assim: os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, pois elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O homem natural não compreende estas coisas. É loucura para eles. Como é que ele pode entender? Por isso é que a gente fala da Bíblia às pessoas e elas não percebem como é que nós depositamos tanta fé num livro com palavras. Porque nós achamos que este livro é sobrenatural. E achamos que as palavras que estão aqui são vindas de Deus. Mas para nós que somos crentes faz todo o sentido. Mas nós só podemos perceber com a máscara certa, porque estas profundezas são profundezas que nós não conseguimos sozinhas. E quando nós estamos a estudar com entendimento, irmãs, há ferramentas que nos ajudam, mas eu tenho que perceber que eu estou a entrar noutro mundo, o mundo do sobrenatural. E não posso achar que a Bíblia é um livro que se lê como qualquer outro. A Bíblia é profunda, a Bíblia é a palavra de Deus, e Ele não fez um livro, não fez uma fotografia para nós, não fez um quadro, Ele fez um livro, porque quer que nós sejamos estudantes. É, assim, é com livros que se estuda na escola, ainda que às vezes já sejam nos portáteis, é com livros, não é? É com palavras que se ensina. E é assim que Deus quer nos ensinar. E nós temos é que tirar esta armadura de que eu não sei, eu não consigo, isto é difícil para mim, e perceber que já nos foi dado o Espírito Santo, que nos capacita para que de um modo gratuito nós cheguemos às profundezas de Deus. Não vamos negligenciar então estas palavras. Temos aí a noção que estamos a entrar num reino sobrenatural e que, portanto, precisamos da tal máscara, precisamos da tal garrafa de oxigênio, mas temos-las e conseguimos lá chegar. Para estudarmos a Bíblia com o entendimento e com a inteligência, temos que passar por 3 etapas. E então, as etapas são estas. Esta era a passagem de Coríntios, que nós lemos. Primeiro é a compreensão, que é perguntarmos em relação ao texto o que é que esta passagem está a dizer. A segunda é a interpretação, que é perguntar o que isto quer dizer. E a terceira, que é prática, é a aplicação. Como é que isso me pode transformar? Ou como é que isso me pode afetar? Tenho que fazer estas 3 perguntas. E parece assim uma coisa, isto é tão difícil, tenho que fazer em cada passagem isto. Mas nós fazemos isto de um modo muito natural. Por exemplo, quando aquelas que usam despertador estão muito bem a dormir e de repente o despertador toca, o vosso cérebro faz a primeira etapa destas, que é a compreensão. Isto faz parte do meu sonho ou isto é o despertador que está a tocar? E vocês podem ficar ainda mesmo naquela, estão parte do sonho, mas eventualmente quando ele continua a tocar, vocês percebem intuitivamente
A parte da compreensão. Isto faz parte do som do meu despertador. Depois vem a segunda parte, a parte da interpretação. Então o meu cérebro faz logo, logicamente, se tocou o despertador é porque já são 8 horas, supondo que eu pus o despertador para as 8. Ele faz a lógica. E depois faz a terceira parte, a parte prática. Eu tenho que acordar, porque vai começar o meu dia. As 3 coisas, automaticamente, intuitivamente, fazemos-las, sem sequer pensar. Mas fizemos. Passámos pela compreensão, passámos pela interpretação do som e passámos pela parte prática. Tenho que me levantar, está na hora. Tenho que ir para a escola, tenho que ir para o trabalho, tenho que ir para isto, tenho que ir para aquilo. As 3 coisas. Com a Bíblia isto não é tão natural, não é tão rápido, mas pode-se fazer. E vai chegar a um ponto que começa a ser mais fácil. Passa a parte da compreensão, em que basicamente eu estou a dizer o que é que está aqui escrito, depois eu estou a dizer o que é que isto significa e depois o que é que eu posso usar isto na minha vida. Estas são as 3 etapas que ajudam-nos a estudar a Bíblia com entendimento. A primeira parte da compreensão, o que é que esta passagem está a dizer, faz com que nós devemos usar 6 ferramentas que nós já temos estado a usar sempre aqui quando estamos a estudar a Bíblia, neste estudo prévio que a gente faz antes da gravação. É importante termos algumas ferramentas, entre as quais temos a folha da... Posso usar, só para mostrar, a folha da passagem que estamos a ler. É muito mais fácil nós termos uma folha onde escrever, estamos à vontade com o espaço, estamos à vontade com os apontamentos, do que escrevemos aqui na Bíblia, que está tudo muito mais apertado, as folhinhas são muito fininhas, e chegar a um ponto que eu já do versículo não ia perceber o que é que eu escrevi do anterior. Estou à vontade, como um estudante, com espaço para escrever, sem estar com essa preocupação. Então, a folha, nós já estamos a fazer desde o início do ano, começámos contigo, não foi? Começámos já a exercitar esta ferramenta de usar com entendimento para a melhor compreensão. A segunda ferramenta é ler repetitivamente, ler muito. É isso que eu vos tenho pedido sempre. Antes de começarem a estudar a passagem, leiam e leiam e leiam. Isso é maravilhoso porque começa-vos a fazer familiarizadas com a passagem, começa-vos a ajudar a memorizar. Alguém do púlpito diz alguma coisa e vocês já sabem, espera, isto está em Gálatas, eu lembro-me. Isto está em Gálatas 2, acho eu. Porque vocês já intuitivamente, tantas vezes lerem aquela passagem, vocês já sabem. E melhor do que pegar no versículo e ler assim à solta, seja qual for o versículo, olha, agora de Gálatas, aquela passagem, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, que está em Gálatas 2. Quando nós estudamos a passagem muitas vezes, eu conheço o versículo, memorizo, mas no contexto. Eu não isolei o versículo e disse, este versículo é bonito para decorar na escola dominical. Não, eu lembro-me do versículo no contexto. Quando é que Paulo disse isso? A quem é que Paulo disse isso? E essa é a maneira correta e certa de nós memorizarmos as Escrituras. A terceira ferramenta é anotações. Lá está, escrevemos, detalharmos. Há uma palavra que eu não percebo, sublinho para depois mais tarde. Há uma coisa que eu não percebo, ponho um ponto de interrogação. Vou tentar descobrir, vou tentar perguntar a alguém, vou tentar ler algumas ferramentas que possam ajudar nesse sentido, mas eu vou começar a digerir a passagem. Usar um dicionário bíblico é o preferível, mas até um próprio dicionário simples de português ajuda, apesar de haver passagem, a terminologia bíblica que às vezes não tem o mesmo significado na nossa linguagem portuguesa. Mas é bom ter essas ferramentas em casa que nos ajudam. É bom poder termos outras traduções da Bíblia. Viram como há bocado, quando estávamos a estudar Gálatas, eu referi-vos outras traduções que diziam aquilo noutras palavras e ficava muito mais fácil. É importante, sejam sábias nas escolhas das traduções. Eu gosto muito da King James, mas existem outras de linguagem mais moderna que faz com que nós, aquela passagem, consigamos ver com outros olhos. Se puderem investir nisso também. E também é importante definirmos um ponto principal de uma passagem, se calhar de dizer qual é um título. Se calhar de Gálatas 4, que tivemos a estudar há bocadinho, seria a escravidão e a liberdade. Não é que falava no contexto sempre das duas alianças? Podíamos pôr esse título e aí fixamos, olha, aquele capítulo fala daquele tema. Em vez de ser o que está aqui escrito nos nossos inícios dos capítulos, nós próprios damos os tópicos principais da passagem. A segunda parte
destas etapas que nós temos que fazer para estudar com entendimento, que é a interpretação, eu devo fazer esta pergunta: o que é que isto quer dizer? E eu posso e devo usar duas ferramentas importantes: as passagens referência e saber parafrasear aquela passagem. Vamos às passagens de referência. Passagens de referência, passagens que às vezes nas Bíblias, algumas Bíblias têm em baixo, tem uma indicação daquela passagem a alguma coisa, que se refere a outra passagem que fala deste tema, a outra passagem que fala desta personagem, a outra passagem que refere àquela palavra. Ou seja, da mesma maneira como nós há bocado em Gálatas fomos buscar passagens de Coríntios, fomos passar a referência que ele fez a Isaías, nós fomos ver a Isaías. Há Bíblias que têm essas indicações e isso é importante, porque como faz parte do estudo, eu posso pegar nessas referências, normalmente são em Bíblias de estudo, não sei se todas vocês têm ou não, mas é um bom investimento para uma estudante da Bíblia ter uma Bíblia de estudo, porque tem essas referências e ajuda, e uma pessoa vai lá ver. Nem sempre essas referências são fidedignas. Lembrem-se que quem as colocou foi uma pessoa, foi um ser humano, que no entendimento dele achou que aquilo queria dizer a mesma coisa que isto e juntou estas duas passagens. Principalmente em questões dispensacionais, às vezes não está correto. Às vezes há coisas de Paulo que depois vão buscar e põem os evangelhos e pronto. Mas com o discernimento correto nós chegamos lá. Mas são uma mais-valia na mesma e ajudam-me muito quando eu estou a estudar uma passagem eu ir buscar outras passagens referentes a isso. Portanto, desafio-vos a vocês começarem a procurar as letrinhas pequeninas que aí possam estar e perceber, olha, deixa eu ver se isto até está certo e vou ver o que é que esta passagem diz, que isso pode ser uma mais-valia na interpretação. Outra questão é o parafrasear. Nós no último culto de mulheres, do qual não gravámos, nós fizemos cada uma parafraseou, se eu digo bem, um versículo preferido. Eu pedi a cada uma para dizer um versículo que gosta muito ou um versículo que é muito especial e pôr por suas palavras o que estava ali escrito. E cada uma fez, e foi interessante, que foi uma coisa natural. E quando eu disse a cada uma que tiveram a parafrasear, parece que é uma coisa tão difícil, mas não é. É nós pegarmos naquilo e dizemos por palavras nossas, por palavras que significam que nós as percebemos. Não é assim tão difícil. É óbvio que se estivermos a estudar um capítulo todo e parafraseá-lo todo, não é assim tão fácil, mas tentem. Ou peguem numa passagem que foi mais complicada, ou peguem numa passagem que vocês gostaram mais e ponham por palavras vossas. E digam, eu acho que isto quer dizer que quando Deus faz isso aqui, quer dizer que isto. Ponham assim. E escrevam só vocês. Não têm que mostrar isso a ninguém. Isso é só vosso. Mas usem essa maneira de ter a certeza que vocês perceberam o que estava ali e conseguiram interpretar o que estava ali. De modo pessoal, de modo vosso. Nunca vão conseguir na perfeição e nem têm que fazer na perfeição, porque a perfeição já é a Bíblia, certo? Ela é que é perfeita. Mas quando eu estou a pôr por minhas palavras, eu estou a querer dizer, eu acho que Deus quis dizer isto. Na minha humildade e na minha simplicidade, eu estou a aplicar aquilo que está lá escrito. E no céu é que a gente vai poder ter a correta interpretação de tudo o que está na Bíblia. Até lá cada um faz a nossa, dentro dos princípios bíblicos. E dentro do princípio bíblico que nós aprendemos ali em 1 Coríntios 2, quando lemos há bocado, de estudar Escritura, comparar a Escritura com a Escritura. A Bíblia interpreta-se a ela própria. Eu não tenho que pôr as minhas palavras. Quando há uma coisa que eu não percebo nela, eu vou à procura do tema, noutros sítios, eu vou ver o contexto dela, mas a Bíblia interpreta-se Escritura com Escritura. E essa é uma boa maneira. Então, interpretar é fazer o uso destas duas ferramentas. E, por fim, estou mesmo a terminar, a última etapa é a etapa da aplicação, é a parte prática da questão, é a parte de o que é que eu agora vou fazer com isto, em que eu posso e devo fazer estas três perguntas. O que esta passagem ensina-me sobre Deus? E Deus está transversal em toda a Bíblia, fala sempre alguma coisa de Deus, do cuidado de Deus. De Gálatas 4, há bocado que estivemos a falar, falava Deus Pai. Não é maravilhoso nós podemos chamar Paizinho, do Abba Pai? É uma característica importante de Deus, ensina-me sobre Deus. Como esse aspecto do caráter de Deus muda a minha compreensão que tenho de mim? Olha, a mim muda muito saber que eu tenho Deus como Pai, que eu sou sua filhinha, que faz toda a diferença, não faz?
Por melhor pai terreno que nós possamos ter aqui na Terra, nunca se compara com o Pai Celestial perfeito que nós temos, que sabe as nossas necessidades, que pode preencher as nossas necessidades e que tem uma visão para nós do futuro que nenhum ser humano tem, de que quer mais e melhor de nós. Como é que eu saber que Deus é meu Pai muda em relação a mim? Muda muito. Usando este princípio, a passagem que nós estudámos há bocadinho. E por fim, o que é que eu devo fazer agora? O que é que isso muda? O que é que isso altera na minha vida? O que é que isso deve alterar a minha postura? O que é que isso deve alterar a minha maneira de falar, a minha maneira de responder, a minha maneira de agir, a minha maneira de olhar ao espelho? O que é que isso muda? Então, se eu fizer estas 3 perguntas numa passagem, eu vou estar a conseguir fazer a parte principal e objetiva da Bíblia, que é aplicá-la a mim. Aplicar a mim. Eu pegar nesta palavra que é viva e eficaz, segundo diz Hebreus, e torná-la minha. E aí vocês vão começar a estar a alimentar as vossas almas, irmãos. Aí é que vocês vão começar a crescer. Quando nós começarmos a pegar na Bíblia como nosso combustível e começarmos a transferir isto para dentro de nós. Vamos começar a ficar cheias da palavra e por consequente, o que é que o Senhor Jesus disse? Do que o coração está cheio, fala a boca. As nossas palavras vão ser diferentes. A maneira como eu reajo, como eu cumprimento, como eu admoesto, como eu corrijo, como eu ensino a alguém, vai ser completamente diferente. Porque eu vou estar cheia deste combustível. E isso vai fazer toda a diferença. Porque um conhecimento teórico, intelectual da Bíblia é zero. É zero. Segundo o Colossenses, e nós vamos chegar lá no estudo bíblico à quarta-feira, fala que o conhecimento só incha. Só a pessoa fica vaidosa, e eu sei, porque a Bíblia diz, e a passagem é esta, mas depois na prática se eu não vivo, isso é zero, isso não vale nada, isso até é mau testemunho, porque eu estou a querer mostrar uma coisa que depois não projeta Deus, a minha vida não mostra Deus, eu não sou Cristo aqui na Terra, como deveria ser. Então, estudar com entendimento, irmãs, é passar por estas 3 etapas da compreensão, da interpretação e da aplicação. Isto parece complicado e, a princípio, se calhar temos de ter mesmo um rascunho à frente. Olha, eu agora para estudar a Bíblia, compreensão. Então, compreensão é isto. E agora tem que ser. Eu sou uma estudante, eu não sei de cor, mas vai chegar a uma altura que isto começa a ser mais natural, mais fácil. Agora, eu não posso querer ter bênção e a força e o combustível de Deus em mim e não querer passar por este processo, achar que eu vou fazer por imersão, quer dizer, eu bato com a Bíblia na cabeça e ela fica lá, ou eu ponho a mão em cima dela e vai-me um superpoder. Não dá, não dá. Nem vocês virem cá à quarta-feira e virem aos domingos vos dá isto, porque isto é feito sozinho, isto é feito em privado, isto é feito da mesma maneira como vocês têm que comer em casa, não têm que comer em casa, ou comem sempre todos os dias fora e vão comer por outras pessoas que fizeram. Não, vocês têm que saber comer e fazer-se desenrascar. E se vocês não tiverem esta postura em relação à Bíblia, vão ser crentes pequeninas, vão ser aqueles membros de corpo que nós há bocadinho falámos, dormentes, que não produzem, que não ajudam, que às vezes atrapalham. Não vou ser o melhor exemplo como mulheres, não vou ser o melhor exemplo como esposas, não vou ser o melhor exemplo como mães, porque vocês não têm dentro de vós aquilo que vocês deviam estar a projetar. E o segredo passa por isso, passa por pegar nas Escrituras com a postura correta, com a humildade certa de dizer que nós não sabemos e não podemos, mas temos o Espírito, que é a nossa máscara, que é a nossa garrafa de oxigênio, que nos ajuda a mergulhar nas profundezas de Deus. E falo isso de uma maneira gratuita, já está disponível. Nós não temos que pagar nada, não temos que acionar nada, só temos é que nos dispor a isso. Então, este é o 4º pilar, fica a faltar só um, que se Deus quiser, em janeiro, nós vamos estudar. Até lá, trabalho de casa, Gálatas 5. Ler e ler e ler, só tem que ler. E só mesmo lá para a frente, que eu já tiverem lido muito, é que começam a tomar anotações e a escrever. E depois partilhamos todas juntas, está bem?